Pensamento: como silenciar a mente e viver em liberdade? Você já parou para observar seus pensamentos? O que realmente são eles? Por que nunca param? Todos os dias a mente trabalha sem descanso, nos lembrando do passado, criando cenários futuros e nos prendendo em um ciclo de dúvidas, medos e angústias. Mas você é o seu pensamento? Ou existe algo além dele? Vivemos em uma sociedade que valoriza a mente acima de tudo. Decisões rápidas, lógica implacável, produtividade. E no meio desse ruído constante, perdemos algo essencial: a capacidade de observar. O pensamento deveria ser uma ferramenta, mas para muitos, ele se tornou o mestre. Estamos cansados, inquietos, buscando respostas em lugares errados. Neste vídeo, vamos juntos questionar e compreender a verdadeira natureza do pensamento. Inspirados pelos ensinamentos de Krishnamurti, trago uma chave simples, mas profunda para libertar sua mente desse domínio. Se você já se sentiu prisioneiro dos seus próprios pensamentos, este vídeo é para você. Vamos começar? O pensamento é uma reação, um movimento condicionado que surge a partir da memória. Ele nasce do que você acumulou: experiências, crenças, conhecimentos, medos e desejos. Mas será que o pensamento é realmente livre? Ou ele apenas repete como um eco aquilo que já conhecemos? Se você observar com atenção, verá que todo pensamento está preso ao passado. Ele depende do que você já viveu, do que foi registrado em sua mente. É a partir dessas memórias que a mente projeta o futuro, criando expectativas, ansiedades e preocupações. Percebe o padrão? O pensamento está sempre saltando entre passado e futuro, mas raramente permanece no presente. Krishnamurti nos convida a questionar: se o pensamento é limitado ao que já conhecemos, como ele pode nos trazer algo realmente novo? E mais importante, como ele pode nos libertar do sofrimento se ele mesmo é a origem dele? O pensamento tem seu lugar. Ele nos ajuda a resolver problemas práticos, a calcular, a planejar. Mas quando ele domina nossa mente por completo, perdemos a capacidade de ver a vida como ela é, aqui e agora. Quando você se pergunta: quem sou eu? Ou o que realmente eu quero? O pensamento responde com ideias baseadas no passado. Mas será que essas respostas são verdadeiras? Ou são apenas mais um produto do condicionamento? Reconhecer isso é o primeiro passo para compreender o papel do pensamento em nossas vidas. Neste capítulo, entendemos que o pensamento, por mais útil que seja, é limitado e condicionado. E, enquanto nos identificarmos com ele, estaremos presos. No próximo capítulo, veremos como o pensamento cria e sustenta o sofrimento, afastando-nos da paz interior. Observe a relação entre pensamento e sofrimento. Quando algo doloroso acontece em sua vida, o evento em si já passou. Mas por que ele continua a ferir? A resposta está no pensamento. A mente revive o ocorrido, analisa, julga e cria histórias que prolongam o sofrimento. É como um filme que nunca termina. Krishnamurti nos ensina que o sofrimento não é apenas o evento, é o tempo psicológico que o pensamento cria. A dor é real, mas o pensamento a perpetua, mantendo você preso a lembranças e medos. Você já percebeu como a mente carrega mágoas por anos, trazendo-as de volta a cada instante? É como uma ferida que nunca cicatriza, porque a mente insiste em tocá-la. O mesmo acontece com o futuro. O pensamento projeta cenários de medo, ansiedade e expectativa. Criamos problemas que ainda não existem, mas que nos consomem como se fossem reais. É o pensamento, mais uma vez, agindo fora do tempo presente e nos roubando a paz. Então, o problema não é sentir dor ou desconforto. Isso faz parte da vida. O problema é quando o pensamento sustenta essa dor, transformando-a em sofrimento contínuo. É o pensamento que diz: isso não deveria ter acontecido. Por que comigo? E se acontecer de novo? O sofrimento, portanto, é mantido pela resistência, pela luta contra o que já é. Quando enxergamos isso com clareza, surge uma possibilidade de transformação. E no próximo capítulo vamos questionar a ilusão do controle, essa tentativa frustrada de dominar o pensamento que apenas nos aprisiona ainda mais.
Você já tentou silenciar sua mente? Sentou-se em silêncio, fechou os olhos e, em poucos segundos, percebeu que os pensamentos continuavam correndo, como um rio descontrolado? Quanto mais você tenta pará-los, mais fortes eles parecem ficar. Isso acontece porque o esforço de controlar o pensamento vem do próprio pensamento. É um ciclo sem fim. Krishnamurti nos convida a questionar essa ilusão. Quem é o controlador e o que está sendo controlado? Existe realmente uma divisão entre aquele que pensa e os próprios pensamentos? Se olharmos com atenção, veremos que são a mesma coisa. O eu que diz, preciso controlar minha mente, é apenas outro pensamento surgindo. Não há separação. Quando tentamos forçar o controle, criamos mais conflito. O pensamento resiste e essa resistência se transforma em frustração, culpa e cansaço. É como tentar domar o vento com as mãos. O pensamento não pode ser forçado a parar porque ele é, por natureza, um movimento constante. Ele surge, flui e desaparece, como as ondas do mar. Então, qual é a solução? Observar sem tentar mudar. Em vez de lutar para controlar seus pensamentos, simplesmente os veja como são. Movimentos da mente, sem identidade própria. Quando você percebe que não é o controlador, mas o observador, algo extraordinário acontece. O conflito cessa e surge um espaço de quietude. No próximo capítulo, vamos explorar essa descoberta mais profundamente. O que significa ser o observador dos pensamentos? Como a simples atenção plena pode nos libertar desse ciclo de esforço e resistência. É aqui que começamos a nos aproximar do silêncio além do pensamento. Krishnamurti nos traz uma percepção revolucionária. O observador é o observado. Mas o que isso significa? Quando você olha para seus pensamentos, existe uma ilusão de separação. Parece que existe um eu, o observador, analisando os pensamentos que são o observado. No entanto, se você observar profundamente, perceberá que o observador é apenas outro pensamento, surgindo e desaparecendo na mente. Veja o seguinte. Quando você sente raiva ou medo, geralmente pensa, eu estou com raiva. Mas, ao investigar, quem é esse eu que sente a raiva? Não é apenas a própria raiva se manifestando sem um separador? O eu que observa é apenas parte do mesmo movimento. Quando essa divisão entre observador e observado desaparece, ocorre uma transformação natural. Você não está mais lutando contra seus pensamentos, tentando controlá-los ou julgá-los. Você simplesmente os vê como são. Essa percepção cria um espaço de liberdade. Quando você observa sem julgar, sem se identificar com os pensamentos, eles perdem o poder de dominar sua mente. Eles surgem, mas não deixam rastros. Você começa a enxergar os pensamentos como nuvens no céu. Vêm e vão, mas o céu permanece intocado. Neste estado de observação pura, surge algo que vai além do pensamento. O silêncio. Não é um silêncio forçado, mas uma quietude natural, onde a mente se acalma por si só. É neste silêncio que começamos a tocar algo profundo, algo que palavras não conseguem descrever. No próximo capítulo, falaremos sobre o poder transformador do silêncio e como ele pode revelar uma nova maneira de viver, livre do domínio do pensamento. O silêncio não é apenas a ausência de som, e sim um estado de ser. Quando Krishnamurti fala sobre o silêncio, ele se refere a uma mente que está quieta, mas plenamente consciente. É nesse silêncio que encontramos a verdadeira liberdade, pois ele não é produzido pelo esforço, pela meditação forçada ou por uma técnica. Ele surge naturalmente quando observamos os pensamentos sem resistência, sem tentar controlá-los. Esse silêncio é transformador porque revela uma verdade fundamental. Você não é seus pensamentos. O pensamento é um instrumento, uma ferramenta útil, mas ele não define quem você é. Quando você experimenta esse estado de silêncio, mesmo que por um breve momento, sente algo profundamente diferente, num espaço onde o tempo psicológico desaparece e a mente encontra descanso. Nesse silêncio, há clareza. Os problemas criados pelo pensamento começam a perder sua força, porque você os vê como realmente são, movimentos temporários da mente. A ansiedade, o medo e o sofrimento não são mais monstros que dominam você.
mas fenômenos que surgem e dissolvem sem resistência. Krishnamurti nos lembra que esse silêncio não pode ser alcançado por esforço. Pelo contrário, ele surge quando paramos de lutar contra a mente. Quando simplesmente observamos, sem julgar ou interferir, a mente se aquieta por si mesma. É nesse estado de quietude que encontramos uma percepção mais profunda da vida, um contato direto com o presente. No próximo capítulo, exploraremos como essa compreensão pode ser aplicada na vida cotidiana. Como viver com mais presença e menos dependência do pensamento. Como transformar essa quietude em uma nova maneira de ser e agir no mundo. A compreensão do silêncio não é apenas uma experiência isolada. Ela transforma a maneira como vivemos. A questão agora é, como trazer essa quietude para o dia a dia? Afinal, o mundo moderno nos bombardeia com estímulos, demandas e desafios que parecem nos afastar constantemente desse estado de paz interior. Krishnamurti nos ensina que a prática não está em tentar sustentar o silêncio, mas em estar plenamente presente em cada momento. Comece observando as pequenas coisas, o som das folhas ao vento, o ritmo da sua respiração, a sensação do corpo enquanto caminha. Essa atenção simples, mas profunda, traz você de volta ao agora, onde o pensamento não tem tanto poder. Quando surgir um conflito ou uma emoção desafiadora, como raiva ou ansiedade, pergunte a si mesmo: o que está acontecendo agora? Ao fazer isso, você interrompe o ciclo do pensamento reativo e permite que o silêncio entre. Você percebe que não precisa resolver ou suprimir tudo imediatamente. Basta observar. No trabalho, nas relações ou mesmo em momentos de solitude, essa atenção plena transforma a forma como respondemos ao mundo. Você age a partir de um esforço de clareza, não de impulsos automáticos. O silêncio se torna a base de uma nova maneira de ser, mais calma, mais consciente, mais conectada com a realidade. Aplicar o silêncio no cotidiano não é uma técnica, mas um convite a viver com mais presença. Quando a mente se torna sua serva e não sua mestra, você experimenta uma liberdade que não depende das circunstâncias externas. No próximo e último capítulo, exploraremos como essa transformação se torna a base de uma vida verdadeiramente livre. A verdadeira liberdade não é algo que o pensamento pode alcançar. Ela não está no futuro, nem depende de conquistas externas. Como Krishnamurti nos ensina, a liberdade surge quando você compreende o funcionamento da mente e deixa de ser prisioneiro dela. Não há mais luta para controlar ou suprimir pensamentos. Há apenas um profundo entendimento de que você é algo além deles. Essa liberdade é interna, mas transforma toda a sua relação com o mundo. Quando você não está preso ao condicionamento do pensamento, sua percepção da vida muda completamente. O medo perde sua força, pois não está mais sustentado pelas histórias que a mente cria. O passado não o domina e o futuro não o aprisiona. Você vive no presente, no único momento que realmente existe. A partir desse espaço de liberdade, surge uma nova forma de agir, não mais baseada no ego, mas em uma conexão direta com o agora. Suas escolhas refletem clareza e empatia, e não impulsos automáticos. Essa é a verdadeira transformação. Não mudar o mundo externo, mas despertar para a liberdade interior que sempre esteve presente. A jornada para a liberdade começa com uma pergunta simples: você está disposto a observar sua mente sem julgá-la? É nesse olhar honesto que a liberdade se revela. Eu agradeço por você ter estado comigo até aqui. Espero que esse vídeo tenha sido útil e que tenha trazido um novo olhar para esse tema tão sensível. Compartilhe comigo nos comentários o que pensa e sente sobre esse assunto. Eu peço a gentileza que se inscreva no canal e dê um like para que o YouTube possa recomendá-lo para outras pessoas. Eu sugiro que veja esses 2 vídeos que estão aparecendo na tela. Eles te ajudarão a aumentar sua percepção sobre temas que são correlacionados com este e que juntos podem fornecer maior compreensão de si mesmo. Até o próximo vídeo. Tchau!